Então, essa semana sim, que bom. Então, vamos seguir. Então, o que eu estava falando para vocês é que essa questão, o que seria essa questão da ética? Ela busca mesmo uma maneira das pessoas se comportarem, né, adequadamente, entre aspas, na sociedade, tá? Então, é a questão de que tudo e bem. Isso pode, isso não pode. Vocês lembram quando eu comentei com vocês lá atrás do id, ego, superego? Lembram? Sem som, lembra, tá. Nós usamos, então, eu até vou repetir, Rodrigo, eu até peço aqui, ó, solicito a vocês, ó, fazer um pedido, tá? Esse livro da Book aqui, eu preciso de alguns capítulos, que alguns capítulos estejam ok. O que seriam esses capítulos? 1, 2, 3, tá? Capítulo 1, 2, 3, 7 e 8 da Book. Então, lembrando desse livro aqui, ó. Vocês já foi enviado para vocês também, né, virtual, tá? Então, só lembrando. Por que isso é tão importante? Porque nós precisamos conhecer as pessoas. Aí na aula eu citei para vocês o id, o ego e o superego. Só que antes de eu conhecer o outro, eu preciso me conhecer. E a gente perde tempo demais querendo conhecer o outro, só que a gente tem que se conhecer primeiro. Aí, o id, já falei para vocês, né? Lembra? O id, você chega e fala o que para o id? Você vira o id vira e fala, eu posso tudo, eu quero tudo, eu vou fazer, vou acontecer. Isso é o id, tá? Isso é o id. Aí, chega o superego. Calma, não é bem assim, você não pode fazer dessa forma. Então, o superego, ele é aquela censura, ele vai te mostrando que as coisas não são bem assim, né? E aí o ego entra no meio, as coisas intermediando. Então, quando a gente fala da ética, é mais ou menos se a ética fosse aquele diabinho, né? Que a gente brinca assim de desenho animado, que tem um anjinho diabinho, vocês lembram? Anjinho diabinho. Então, às vezes, é como se o diabinho ficasse, pode fazer. Aí vira o anjinho, pode não, isso não é certo. Então, a ética, ela funciona de uma forma, que eu estou dando só um exemplo para ilustrar, mas a ética vira e fala assim: você não deve fazer isso, você não pode atravessar fora da faixa. Se você atravessar fora da faixa, tem mais risco de ser atropelado. Vocês concordam comigo? Ou não? Entendem? Mas você decide o quê? Eu vou atravessar na faixa, porque na faixa vai ser muito melhor. Então, eu vou atravessar. Mas isso é uma decisão sua, tá? Nem sempre nós compreendemos, às vezes, o limiar de um fio de cabelo que tem entre o certo e o errado. Por quê? Às vezes o que é certo, é o que eu disse, que é certo, por exemplo, o Rodrigo não é certo para a Lara. Então, a questão é bem sutil. Tá tranquilo agora essa questão aí, gente? Então tá. Então, aí eu já falei para vocês, né? Se eu posso, se eu devo e se eu quero. Tá, isso aqui nós já falamos, isso aqui tudo nós discutimos na última aula, tá? Bom que alguns aí já lembraram como é que seria. Aí tem uma coisa que eu queria muito falar hoje, é uma coisa importante, que é a pirâmide de Maslow. O que a pirâmide de Maslow diz? Né? O que ela diz? Ela tem a parte da fisiologia, da segurança, da social e a estima. Nós precisamos o quê, gente? Nós precisamos saber como é que funcionam as necessidades. Tem gente que a necessidade, a fisiológica, né? Fazer xixi, fazer cocô, ir ao banheiro, comer, fazer sexo. Tem gente que essa é a mais importante, não sobrevive sem essa de jeito nenhum. Já tem pessoas em que abre mão de um tanto de coisa, tá? Mas que a segurança é o mais importante. Se ela não se sentir segura, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer absolutamente nada, porque as coisas não vão dar certo. Então, já tem gente que você pergunta, e aí, como é que você tá? Ah, mais ou menos. Saí pouquíssimo, ninguém me liga,
Os amigos põem as fotos lá no Insta, mas eu estou fora. Quer dizer o quê? A pessoa que tem, às vezes, o social como mais importante. Então, das necessidades, né, básicas na hierarquia das necessidades de Maslow, a gente, às vezes, tem que se perguntar muito, como é que estão as minhas necessidades? Deixa eu me conhecer um pouquinho, porque isso vai ajudar muito você minimizar aquela questão de estresse desnecessário. Por exemplo, tem pessoas em que, né, ainda precisam aí da necessidade da autorrealização. Quer dizer, eu preciso atingir o máximo meu autoconhecimento, minhas conquistas, meu lado profissional, mas para outras isso não é o mais importante. Então, depende, e a gente tem que saber um pouquinho quais são essas necessidades e aonde, como é que elas se compõem para cada um, tá? Isso é importante demais. Então, tá tranquilo até agora? Acho que foi estéreo, o Rodrigo, que eu estou respondendo. Tá tranquilo? Ok? Então, nós vamos seguir agora, e quem perguntou aí, nós vamos caminhar para 2.2, tá? Que são as relações interpessoais. O que seriam essas relações interpessoais? O que vocês acham? Obrigada, Rodrigo. O que seria essas relações interpessoais? Conta para mim. O que seria? O que para você é relação interpessoal? Porque eu já falei para vocês uma coisa muito interessante entre as pessoas. Eu já falei uma coisa interessante para vocês lá no iniciozinho das aulas. Isso mesmo. É o quê? Que técnica todo mundo tem. Todo mundo aqui vai ter técnica, eu tenho certeza, porque aqui com a gente no Pitágoras, ou você aprende por bem ou você aprende por mais ou menos bem, é ou não é? Porque não tem jeito, não. O negócio você vai aprendendo e vai assimilando conhecimento. Então, a técnica, eu sei que vocês terão. A grande questão, tá? É um ponto que a relação interpessoal, essa sim pode te deixar de saia justa. O que é de saia justa? É no sentido de que o mercado, hoje em dia, você não tem só que ser bom tecnicamente. Hoje em dia, que eu digo, de uns 15 anos para cá, você tem que ser, não é só bom tecnicamente, mas você tem que saber relacionar com as pessoas. Quando você está na entrevista, lembra que nós brincamos de simulação, quais são os seus defeitos? Eu não perguntei para vocês? Eu não pedi para vocês anotarem 3 defeitos e qualidades? Pois é, e foi um sufoco, né? Porque vocês iam falando tanto de coisa que não convém, lembra? E a gente foi conversando sobre isso. Pois é, quando você está num processo, e aí alguém te pergunta, o que você é bom? Trabalhar em equipe. Agora me conta, né? Que nós falamos sobre isso dentro da sala de aula. Trabalhar em equipe não deveria ser uma coisa natural? A gente tem que pôr como se fosse assim, uma coisa a mais, entende? A gente tem que fazer o quê? Desenvolver para que a pessoa que está entrevistando na nossa frente, ela compreenda que você é uma pessoa que relaciona bem em equipe. Mas não é você que vai dizer isso. É ela que vai perceber. Malu, como é que eu vou fazer isso? Ah, nós vamos treinar. Vocês lembram que eu comentei com vocês que a gente ia fazer umas dinâmicas em sala, que eu ia simular para vocês esse capítulo aí da empresa, do capítulo da unidade 2? Vocês lembram? Pois é, eu falei. Que eu falei que os seus não podia, Ramon, então a gente tem que voltar depois, me cobra quando a gente voltar, normalizar tudo, para eu ver, não é que não pode, é que às vezes a gente pode falar diferente para aquilo não se voltar contra a gente, no sentido assim, se eu vou e falo uma coisa, eu dou margem para quem está me entrevistando, ou quem está me analisando, perguntar uma coisa que não vou sair bem, então eu nem falo, tá? Então não é que não pode, às vezes não é a melhor definição. Então, a gente tem que ajustar para ter uma definição melhor, tá bom? Aí, na apostila também, e na aula, deixa eu só ver aqui a questão da aula para... que um colega aí perguntou da aula, deixa eu só marcar aqui qual que seria. Só um minutinho que tá abrindo aqui meu... Ah, tá.
Na 2.4, então deixa eu vir aqui para 3.1, peraí. Só um minutinho. Que está abrindo aqui. Só um pouquinho. Que eu estou abrindo junto com vocês, tá? Só porque um colega me perguntou aqui qual é. Deixa eu responder para ele. Ah, tá. Trabalho em saúde. Uhum. Tá. Então, nós vamos só finalizar aqui a 2.4 para a gente seguir. Só verificar aqui qual é essa. Isso, a gente já vai chegar no estresse já. Então, a gente vamos passar aqui, ó. Nós passamos a 2.1, tá bom? Quem estiver acompanhando pelo portal. Agora a gente está na 2.2, tá? Tranquilo, gente? Quem está acompanhando aí, ou pela apostila, ou pelo portal. Aqui, isso. Tá tranquilo? Tá. Uhum. Então, nós estamos exatamente agora no slide 2.2 do AVA, tá bom? Quem estiver acompanhando aí, a gente está no 2.2 do AVA. Então, o que é uma coisa muito importante para a gente falar aqui? Vocês lembram da questão da primeira impressão, que eu já comentei com vocês? Primeira impressão. Por exemplo, vamos fazer de novo. Eu já perguntei para vocês a primeira impressão de mim? Já perguntei? Me lembra isso, se eu já perguntei nessa turma. Não? Então tá. Então, eu vou perguntar agora, antes de eu citar essa questão aqui do Moscovici. Moscovici, aliás, tá? A Luísa está dizendo que lembra, o restante disse que não. Então, eu vou fazer de novo rapidinho para a gente poder sintonizar. Me contem qual a primeira impressão que vocês tiveram de mim. Ah lá, o Ramon. Sim, viram? Já fiz, né? Então tá. Então, mas me cita duas características aí, só para eu dar de exemplo aqui. Tá, simpática, obrigada pela parte que me toca. Pode falar coisa ruim, viu, gente? Vocês não pensaram nada ruim de mim também, não? Exigente, pronto, adorei. Quero, favor. Obrigada, Ramon, pelo chique. Então, ó, eu sou exigente, muito sincera, tá? E, às vezes, vamos imaginar que eu tento ser, né? Porque a gente tem que ter bom humor nas coisas, né? Então, vamos pegar a palavra exigente. Sou exigente? Demais. Mas eu também sou flexível. Então, não é aquela coisa assim que falou isso, tem que fazer aquilo. Não. Obrigada, Tainá. Não, tá? Não é assim, não. Como é que tem que ser? Como é que tem que ser? Deixa eu ver. Eu sou exigente, mas dentro de um nível que eu possa negociar com as pessoas. Moscovici, ele coloca a importância que tem essa questão do contato visual que a gente tem. Na hora que você vê uma coisa, é igual um prato de comida, o pessoal da nutrição. Estou vendo um prato de comida. É muito nutritivo, muita coisa. Eu concordo com vocês e não sei de nada sobre isso, mas só minha opinião. Agora, não adianta dar esse prato aqui, se ele for assim, sem ser atraente, que não dá muito certo, não. Vocês concordam que a gente come com o olho também? Que tem que ser um prato bonito, colorido? Então, exatamente. Se a gente gosta do que a gente está comendo, tem que ser atrativo, se é colorido. Igual eles falam para fazer prato de criança, igual um arco-íris, cheio de cor, aquela coisa toda, nem sempre funciona, mas a gente tenta, né? E o que mostra? Mostra que eu estou atraindo a pessoa pelo olhar. Isso, Ramon.
Ramon está aqui, está perguntando se na primeira entrevista funciona. A primeira impressão funciona sempre. Sempre. Ó, você chega num lugar, é igual festa de. Quer ver um lugar que trai muita impressão? Que eu vou comentar com vocês? Festa de fim de ano. Festa de fim de ano só me dá dor de cabeça no consultório. Porque o pessoal vai para a festa achando que a empresa está dando uma festa. A empresa está dando uma festa, uma confraternização, maravilha. Às vezes pode levar familiar, às vezes não pode, não importa. Tá lá. Só que a pessoa esquece que ela está dentro do ambiente quadradinho assim, de uma empresa. E sempre tem alguém observando alguém. Já pensaram nisso? Eu tô falando de festa de fim de ano, Ana. Tô dando esse exemplo agora. Aí, às vezes, o pessoal me liga, já me ligam muito no final do ano. Ô, Malu, vai ter uma confraternização assim, aqui? Você acha que eu posso tomar um drink, beber? Aí eu viro e falo assim, depende. Você consegue segurar o copo e passar a noite com ele? Aí a pessoa, mas vai esquentar. Eu falo assim, mas esse o problema é seu, você está esquentando. Você me perguntou se você deve beber. Eu acho que você deve pegar um copo e passar a noite com ele pro social. Social, isso mesmo, Rodrigo, social. Agora, você vai beber, é outra história. Aí eu viro assim, você quer mesmo saber se deve? Não, claro que não. Porque quando você bebe, na maioria das vezes, você vai liberar um pouquinho aquele danado id. Lembra do id? Que a gente já conversou na aula? O id é um perigo, perigo. Aí você vai ficar mais soltinho, aí você vai fazer piada, aí você começa a rir, aí você abraça todo mundo, que caos. Aí depois você passa a festa, viram para você e falam assim, tava animadinha, hein, Consegui. Você tá animadinha na festa? Aí o que você faz? Tava, não. Gente, Gustavo, o microfone eu acho que tá ligado. Liga, por gentileza, para nós. Eu acho que você tem que entender, seguindo esse exemplo que eu passei para vocês, Assim que eu entrei, ela, Gustavo, o microfone tá meio assim, tal. você não vai de jeito nenhum ligar. O que você faz? Cadê o Gustavo? Deixa eu achar o Gustavo. Pronto. Aí o que acontece, gente? Nessa questão, vocês entenderam que empresa é social? Não, Magu, mas nós vamos fazer o seguinte, a empresa não vai pagar. Essa é outra situação. Gente, nós estamos falando dentro da questão, tá? Dos né? Covid, que é a questão da primeira impressão, tá? Então, aí você vira para mim e fala assim, Malu, mas a empresa não vai pagar. Nós vamos reunir ali num restaurante e vamos fazer uma comemoração. Aí eu pergunto, nós, quem é nós? Eu já sei a resposta, é lógico, eu tenho que perguntar, né? Quem é nós? Aí ele vira, a turma da empresa. Eu falei, então é da empresa, né? Sendo assim, não pode beber. Mas todo mundo vai beber? Então você pega seu copo, mantém seu copinho bonitinho, vai devagarzinho para ele não esquentar e sair fumaça. Mas é para você beber? Você, relaxar? Não, porque não vai dar certo. Essa impressão, aí respondendo uma coisa que um colega comentou aqui, eu não sei quem foi, essa impressão ela fica, mas às vezes não é só a primeira impressão. Ou então a pessoa vira, nossa, eu tinha uma impressão tão boa de tal pessoa, mas depois daquela saída nossa mudou totalmente. Por quê? Você liberou o que não tinha que liberar. Gente, esse ID é um detalhe, esse negócio não dá certo, não, toma cuidado. Ele pega a gente, quando a gente vê, a gente já tá todo assim. Lembrando, o ID é aquele ladinho do capetinha, tem o anjinho e o capetinha, que fica, pode fazer, vai sim, não tem problema não. Mas depois as consequências você que vai sofrer. Estão entendendo a brincadeira que eu estou fazendo? Tá dando para acompanhar? Respostas? Então, tá bom.
Por que que é importante, gente, que a gente precisa? O que que a gente precisa? Mais do que tudo, perceber as nossas habilidades. No caso, por exemplo, de ver a situação de várias formas, de vários ângulos. Outro ponto, saber se, que é exatamente o exemplo que eu dei agora, né? Que está no livro, que é a habilidade comportamental. Você tem que saber comportar em diversos lugares. Agora, um amigo seu, íntimo da empresa, que é amigo mesmo, vai para sua casa, vocês vão almoçar juntos, é outra história. Você pode tomar sua bebidinha, relaxar. Mas no contexto de empresa, toma cuidado, tá? É, exatamente. Tá bom, tá gostando? Então, ok. Vou associando. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Agora, gente, mas quando você se comporta assim, eles chamam de desanimado. Pois é, mas não pode também não. Lembra que eu falei para você pegar o copo e para você fazer o social? Pois é, se você fica lá no canto só moado assim, aí eles vão virar, não tá gostando não? O que que você tem? Não é assim não, você tem que saber se comportar. Deixa para você ficar desanimado lá na sua casa. Num ambiente de empresa, tá? Tá todo mundo junto, entenderam? E todo mundo observa todo mundo. Então a gente não tem assim esse luxo. Que quando enche a cara, eu nem comento. Que o negócio aí é feio. Tá? Eu já vi, já teve muita gente. Final do ano é um caos. O povo liga assim: aconteceu isso, o que que eu faço para resolver? Então você já sabe que é porque extrapolou na festa de fim de ano, né? Não é uma coisa boa. Eu queria que vocês relacionassem para mim o momento que a gente está hoje com uma habilidade de percepção. Como é que vocês estão vendo hoje a situação que a gente está passando? Poderia ser até uma questão de seleção. Como é que vocês estão vendo? Vamos? Estou esperando. Como é que é a forma que você está vendo? Descuido, o que mais? Reflexão. É uma coisa inédita. Infelizmente, as pessoas não estão dando importância. O que mais? Como deveriam. Terror. O que mais, gente? Me conta. Como você está vendo esse momento? Tá desse jeito, não tá? Tudo isso aí que vocês me falaram, irresponsabilidade. Aí eu quero mudar agora. Poderia ter sido interrompido, com certeza. Vamos falar uma outra coisa. Quando a gente está falando uma habilidade assim de percepção, eu poderia chegar muito, não tem nem ideia do que vem. Eu poderia chegar e falar para vocês. Imagina que vocês todos estão fazendo uma seleção, que a gente estou entregando aqui uma questão para vocês agora. Aí eu ia chegar, virar e falar assim, pessoal, diante de tudo que vocês acabaram de falar, que é a percepção de vocês desse momento atual, eu quero saber o seguinte, presta atenção, em uma simulação, poderia ser feita assim. Eu ia perguntar, por favor, eu quero que você me fale uma forma otimista em que você está mudando a sua visão do momento. Tá, mas como é que você vê, Rodrigo, como é que você, Mariana, como é que vocês... me fala uma coisa, pessoal, eu quero saber de vocês, pessoal, que você vai estar fazendo para ver um momento diferente. Pessoal. Sim, Kelly, nós não temos controle, mas dentro do que você tem da sua vida, como é que esse momento pode ser feito diferente? Pode ser visto diferente? Como é que a gente pode mudar isso? Inclusive, é uma coisa que eu venho dizendo para as pessoas, né, que eu acompanho. Ajudando o próximo, né, adaptando. O que mais? Tá, quando você fala que você está vendo que vai passar, ou que você está vendo de uma forma mais leve, eu quero exemplos.
Então, numa avaliação desse nível, eu quero saber de vocês, assim, qual é a mudança que você está tendo? É a mudança efetiva. Ótimo, isso é uma mudança efetiva. Ter voltado, né, Rodrigo, ter voltado mais para a família. Tá? Que mais? Mudança pessoal. Você pegou o momento e esse momento você está transferindo. Tá eu quero saber a habilidade de percepção de vocês. Você já percebeu o cenário? Eu já estou entendendo. Agora, o que você está fazendo com isso que você percebeu? Como é que você está vendo isso? Tá, tem pessoas que estão trabalhando normalmente, mas nada mudou? Nada? Pensa. A situação do jeito que está é como se você tivesse com uma corda e você não sabe quando é que você vai cair da cadeira, essa corda vai esticar. Cuidados, mudou, os cuidados mudaram. O que mais? Tentando cuidar mais de si. Eu entendi, porque você está aproveitando a convivência. Por que você está aproveitando? Porque no momento, no dia a dia, você não tem essa oportunidade, essa condição. Então, agora você tem, então você está aproveitando essa convivência. Excelente. Não pode, mas você tem que tomar alguns cuidados, e depois dos cuidados que você tomar, você vai poder. Mas nesse primeiro momento, você tem que tomar alguns cuidados, porque eles são importantes. Tá? Isso que nós estamos falando, gente, essa brincadeira aqui, exatamente, dá valor, eu sei, mas essa brincadeira é para mostrar que a gente precisa conseguir ver as coisas de dois lados, tá? Eu preciso ver, por exemplo, de um lado e do outro. E normalmente a gente vê de um só. E a gente não fica bem com isso. Então, a minha proposta para vocês vamos ver as coisas dos dois lados. Vamos pegar esse momento que a gente está, aproveitando aqui esse slide que a gente está aqui, vamos aproveitar esse momento e o que nós podemos fazer? O que vocês acham que nós podemos fazer? O que vocês acham? A gente está tentando ver diferente a situação. Tá? Então, eu queria que vocês, quando terminar a aula, quando vocês forem, né, fazer suas atividades, pois é, a gente tem que dar importância a tudo. Isso é muito importante. Tá? Um outro ponto que está aqui na aula 2.2, no AVA, que já está tudo lá no material, o material está todinho para vocês já, é o ponto do feedback. Lembram que eu falei na aula passada também? Vocês lembram ou não? Porque se lembrar, eu só passo por cima, senão eu entro mais. Não? Tá. Feedback é uma comunicação devolutiva de uma situação. E geralmente tem a ver com o desempenho daquela questão proposta. Feedback, o ideal é que ele seja feito com cuidado, em 3 pontos. Espera que eu tenho que pegar tudo que está na minha mão aqui. Eu gosto do feedback desse jeito. O que vocês estão conseguindo ver aí? Isso, Esther. O que vocês estão vendo aí? Me conta a imagem. Tem quantas coisas? Agenda, celular e livro. Perfeito. Então, é como se a gente fosse fazer aqui, ó. Feedback que eu quero dar para a pessoa é o celular. Eu coloco ele aqui. Pego isso aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, igual eu dou na aula de pós-graduação, tá? Então, eu pego isso aqui. O que eu quero falar, lembram? É o celular. Então, vamos imaginar que o celular é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo.
Então, qual é a forma que eu faço? Eu começo por uma coisa positiva, uma característica sua, uma coisa do seu desempenho, uma coisa que está satisfatória. Aí, dessa coisa satisfatória, eu passo para a coisa que eu quero dizer, que é a negativa que você tem que melhorar. E eu termino com uma coisa positiva. Compreenderam? Um feedback, ele tem que ser dado com muito respeito e ele tem que ser dado sempre valorizando o seu melhor, coisas positivas. Eu falo o que deve ser dito e eu termino com coisas positivas. É o feedback sanduíche. Por isso, eu mostrei os 3, para vocês nunca mais esquecerem. Tá? Outro ponto importante quando a gente fala de feedback. Que bom, Ramon, é uma outra forma, eu sinto que você nunca tenha recebido assim, mas só o fato de você já pensar dessa forma já vai influenciar quando você estiver atuando diretamente, tiver que dar feedback para as pessoas. Tá? Por que é importante assim? Porque a pessoa vai ver o que ela precisa melhorar, no caso aqui o celular, mas ela vê que ela não está tão péssima, ela vê que o outro está valorizando as conquistas, as coisas positivas dela. Então, isso é um feedback bem feito. O outro ponto que eu ia falar, pode até... Não, o feedback mal... eu já falei, né? Isso, ótimo. O feedback mal dado, ele destrói a pessoa, que ela desmotiva, que é o que falaram aqui, desmotiva muito. Então, o feedback tem que ser dado com respeito e principalmente, gente, vamos lembrar o seguinte, eu tenho que elogiar, eu posso elogiar para várias pessoas. Agora, se eu tiver que chamar a atenção de um detalhe mínimo, eu chamo a pessoa e vou dar o feedback em particular. Certo? Mas para elogiar, nossa, eu posso elogiar para todo mundo. Mas para chamar uma coisa negativa, eu chamo no individual. Isso, por favor, lembrem sempre de mim, não pode esquecer. Tá? Um outro ponto importante também, que está no slide 2.2, que a gente não pode esquecer, é a questão da empatia. Eu já falei isso em sala, vocês se lembram? O que seria empatia? É aquela questão que é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, de eu compreender a situação. Isso é importante. A gente tem que ter empatia. Tá? E foi definido também, foi definido também empatia como uma habilidade que vai se basear na questão da autoconsciência emocional. Tá? É o que eu falo desde o início. A gente precisa se conhecer e a gente precisa... Obrigada, Ramon. Nem vi, tá vendo? Bem que você avisou. Tá quase acabando, tá, gente? Já já a gente para e aí eu mando o link de novo. Obrigada por me lembrar, Ramon. Eu quero que vocês entendam o seguinte: às vezes alguém faz uma coisa, não é nada demais, mas aquilo para você é o fim do mundo. Você fica muito magoado. E por que isso acontece? Porque as pessoas não têm o cuidado, a palavra é essa, cuidado, sabe? De pensar se vai incomodar a outra pessoa, se aquela pessoa vai sentir, como é que vai ficar para ela. Aí eu viro para você e coloco, por que a gente não tem esse cuidado de pensar um pouquinho no outro? O que vocês acham? Estou esperando. O que vocês me dizem? Sim, mas por que não tem? Por que as pessoas são egoístas? Por que não põe no lugar do outro? Nós precisamos pensar um pouquinho mais. Isso, dificuldade. Nós estamos hoje numa situação, gente, presta atenção. Tem um vírus aí batendo na porta que é delicado, tá? Esses dias eu estava com, só um parênteses, eu estava com muita falta de amor, eu estava conversando com a minha irmã, aí a minha sobrinha Pituxinha, pequenininha, uma gracinha, um chuchuzinho, ela chegou perto do telefone e falou assim, mamãe,
Já chegou? Já chegou? Aí a minha irmã perguntou: chegou o quê? Já chegou o bichinho aqui na cidade? Vocês entenderam? O que ela foi perguntar? Se a conversa que eu estava tendo, quer dizer, o vírus já chegou aqui na cidade? O bichinho já chegou aqui na cidade? Então a gente não pode sair mais, né, mamãe? Entenderam? Quer dizer, a criança já estava sabendo porque alguém já contou para ela. E aquilo foi passado. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: no momento que a gente vive, nós temos que se nos colocar no lugar do outro mais do que nunca. Por que vocês acham que a gente tem que se colocar no lugar do outro? Por quê? Tem gente agora que não vai poder sair para fazer compra, tem gente que está com N limitações, porque aquela pessoa poderia ser quem? Eu, exatamente. Então a gente tem que pensar um pouco mais, sabe? Alguém querido. Isso. Uma vez eu vi 2 velhinhos brigando na rua, tem um tempão isso. Na rua ali, atrás do Araújo, ali, brigando ali. Aí brigando assim, porque um passou com o cachorro e o outro cachorro rosnou pro outro. Aí um cachorro rosnou pro outro, um deles achou ruim, aí o outro foi tirar satisfação, porque ele achou ruim com o cachorro dele, no meio da rua. Eu parei o carro, fui lá e falei, meus senhores, calma, tranquilidade, por que eu fiz isso? Porque do jeito que eles estavam no meio da calçada, já estavam na rua. E esses 2 poderiam ser alguém. Eles, é o que eu digo na área da saúde, ele é alguém de alguém, entenderam? Então a gente precisa ter essa empatia de se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Tem um outro ponto também, que já está quase terminando, que eu queria falar antes de terminar. Está aqui, capítulo 7 e 8. Não esqueçam, na book, tá? Que é a questão de ajustamento. Está no slide também 2.2 no portal. O que seria esse ajustamento, gente? É a modificação que você precisa ter mediante uma característica ou um comportamento da outra pessoa. Tá? Você espera uma coisa, um belo momento, o que acontece? O que acontece no meio daquela situação? É inesperada, você tem que mudar. E quando você tem que mudar, o que você faz? Você criou uma nova adaptação. Isso quer exatamente frustração. Mas vamos transformar aquele... Exatamente, Esther. A gente tem que se adaptar àquele sentimento que você tinha ali. Não aconteceu como você esperava. Então, o que a gente precisa? Mudar. Gente, já vai cair agora.